Achou Efésios 4:17 e diz amém. Então vamos ler até o versículo 22. Eu vou expor hoje até o 32, mas vou ler até o 22. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos há algum tempo, irmãos, falando na nossa série temática acerca da Epístola aos Efésios. E aqui, irmãos, agora nós vamos começar a expor, a partir do versículo 17, mas vale lembrar que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo aborda o mistério de Cristo, que é juntar tanto judeus como gentios, o mesmo povo. Esse é o grande mistério que Paulo vem abordar aqui na epístola, falando sobre esse plano de salvação, de fazer dois povos um, ou seja, uma salvação universal, uma salvação que abrange e alcança toda a criatura, uma salvação que abrange todo aquele que crê. E agora, o apóstolo, no capítulo 4, vai falar acerca da unidade. Porque, irmãos, pensa só, Deus fez de dois povos um. Então, verdade é que haverá um ataque à unidade da igreja. Essa é uma verdade. Por Deus reunir pessoas tão diferentes em um meio ambiente, a unidade da igreja se torna um desafio. E nós sabemos, nós somos crentes. E nós só somos gentios. Ainda não tem nem judeu no nosso meio. E nós já vemos que a unidade da igreja é um desafio. Que a unidade da igreja, ela não é fácil. Nós lutamos dia após dia para manter esta unidade. Então, irmão, quando nós olhamos para esse texto, Paulo ele vai falar dos recursos de Deus e os motivos que Deus dá para que a unidade seja mantida. Nós vemos que é um só corpo, um só espírito. Nós vemos aqui que Deus dá dons para que esses dons fortaleçam a unidade. E essa unidade, ela cresce em amor. Mas agora essas pessoas que são salvas, e agora do versículo 17 ao 32, na mensagem dessa noite eu gostaria de dar um tema para ele. Eu gostaria de chamar de instruções à nova criatura. Porque eu separei aqui pelo menos alguns imperativos que nós encontramos, algumas instruções que nós encontramos para que a nova criatura seja fortalecida em unidade. E a primeira instrução é a que nós encontramos no versículo que lemos. No versículo 17, não andeis como os gentios andam. A primeira instrução para nós que nascemos agora em Cristo, para nós que fomos alcançados uma mesma fé, um só batismo, essa instrução que agora nos alcança, ela nos orienta a andar de uma forma diferente. Só que nós precisamos entender a partir do texto como que o gentio anda, para que nós possamos andar de forma diferente. E este gentio, diz o texto, que ele anda
com uma vaidade do seu sentido, ou em outra tradução, com uma mente fútil. E pensa só, irmãos, é uma forma diferente de enxergar o mundo. Eu poderia chamar de uma cosmovisão, um nome mais técnico, uma forma de enxergar o mundo, mas a partir da ótica efêmera dos desejos da carne. Uma forma que você enxerga o mundo somente como aquilo que o mundo pode te ofertar. Uma forma errada de se enxergar o mundo. Quem não é salvo enxerga o mundo de forma equivocada, sim ou não? Quem não é salvo enxerga o mundo somente o que o mundo pode lhe dar, os prazeres que ele pode lhe dar, as coisas que ele pode lhe fornecer. Ele não enxerga o mundo na ótica que o cristão enxerga. Ele enxerga o mundo simplesmente como um veículo para tratar as suas concupiscências e desejos da carne. É assim que o homem natural, o homem sem Deus enxerga o mundo. Uma mente fútil. Uma mente sem esperança. Uma mente que só vê que daqui a 80 anos ela vai morrer e tudo acabou ali. Contudo, quando nós vamos olhar, o cristão enxerga diferente. O entendimento dele não é um entendimento fútil, mas é um entendimento iluminado pelo Espírito. A gente vai falar um pouco acolá. Mas nós precisamos entender que essa mente fútil é o que o mundo tem. Irmãos, olha só para a moda. Como que é fútil. Para ver os comerciais que passam na televisão. Ou, quem não assiste uma televisão, olha lá no YouTube os anúncios que aparecem. São anúncios que nos próprios anúncios já estão com músicas banais, com músicas podres, com músicas que não trazem a revelação de Deus, com músicas equivocadas. O homem vive somente para cumprir o seu desejo. A segunda característica deste homem natural que Paulo está falando é que ele tem o seu entendimento entenebrecido, ou seja, uma mente obscura, sem entendimento. Por ele só tratar de futilidade, irmãos, a mente se escureceu. Não são abertos à luz do Evangelho. Se fecham para a luz que vem de Deus. Uma mente que as coisas de Deus nem passam por ela. Uma mente fechada e enrijecida para receber a luz do Evangelho. Uma mente, irmãos, um entendimento totalmente cego, que não consegue ver um palmo na frente, que só consegue visualizar o hoje, mas não pensa no amanhã. É uma mente assim. Uma mente que vive se arrependendo das suas más decisões, mas nunca consegue corrigi-las. E comete a mesma torpeza dia após dia. É uma mente obscurecida, que até quando em um momento de lucidez reconhece o seu erro, mas não o abandona. Que reconhece que precisa mudar, mas não muda. É uma mente que não sabe para onde vai. Não tem direção, não tem foco. O máximo que ela está buscando são os seus deleites. Depois fala que essa mente, ela vai gerar uma separação de Deus, devido à ignorância, porque uma mente que não tem luz, uma mente entenebrecida, é uma mente também que não tem conhecimento do Cristo, que não recebeu a verdadeira luz do Evangelho. E essa mente que não recebeu a verdadeira luz do Evangelho, ela se separa de Deus, porque ela pratica o pecado. Uma vida que nós vivemos como se Deus não existisse. E quantas pessoas que não vivem assim,
E nós cristãos precisamos tomar cuidado para não viver, conforme tem um livro, se não me engano, Norman Geisler, que fala que ateus cristãos, que creem em Deus, mas vivem de forma que Ele não existisse. Nós não podemos ser assim, nós precisamos andar de forma diferente, andar de forma que nós andamos igual Enoque. Enoque caminhou junto a Deus. Nós precisamos caminhar de uma forma diferente, nós não podemos nos entregar uma vida alheia a Deus. Uma vida alheia a Deus, ela peca sem pesar. Agora, uma vida que sabe quem é Deus, ela foge do pecado. Porque sabe que esse Deus, ele é amor, mas também esse Deus é fogo consumidor. Nós precisamos entender que essa luz que emana do Calvário, que emana do Senhor Jesus, nós precisamos guardar no coração e andar de forma digna a ela. Então, quanto mais ignorância, ignorância fala de falta de entendimento, tá bom? Não é no sentido que a gente fala hoje. Pessoa ignorante, a gente costuma associar a ignorância à falta de educação. Não é isso, aqui ignorância é falta de entendimento. Por isso que hoje você está aqui no culto de quarta-feira, no culto da palavra, porque você não quer ser assim. Porém, contudo, todavia, há um grande risco para os cristãos que vivem sem querer aprender a palavra. E eles, quanto mais nós caminhamos com Cristo, mas não desenvolvemos no crescimento, no conhecimento, também pararemos consequentemente de crescer na graça. E aí seremos crianças imaturas. E o sinônimo de ser imaturo, a palavra fala que é ser carnal. Então, por isso, irmão, quanto mais nós conhecemos, nós seremos cobrados, porque o conhecimento é um refinamento. Quanto mais a gente conhece, mais Deus refina a nossa vida. Ele vai corrigindo aquelas pontinhas que está em nós, que machuca os outros. Então o conhecimento faz isso. Você já percebeu que por diversas vezes pessoas que têm muito entendimento são humildes? E às vezes pessoas que não entendem muito são soberbas? Porque o entendimento tem este poder. Quando nós estudamos, e estudamos mais e mais, nós chegamos a uma conclusão que pouco sabemos. E essa conclusão é tão importante. Quando alguém chega lá em casa e fala assim: pastor, o senhor tem um tanto de livro. Eu falo assim: eu tenho pouco. Quem já foi lá em casa, lá e conversou, já viu eu falando exatamente essa frase: eu tenho pouco. Quando eu preciso estudar um assunto, eu preciso comprar um tanto mais. Porque eu percebo o tamanho da minha ignorância. E quanto mais a pessoa estuda, mais ela percebe que ela tem muito a aprender. E isso salva a nossa fé, irmãos. Isso faz a gente aprender a valorizar os outros. Porque nós sabemos que o outro tem algo que ele sabe e a gente não sabe, e que nós podemos aprender. O outro, e essa é cruel, que fala que eles são alheios a Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Essa palavra dureza aqui fala de uma pedra dura, irmãos. É um coração que é duro como se fosse uma pedra. Um coração a qual o evangelho quer entrar, a qual a verdade é pregada, mas ele não aceita, ele rejeita de forma deliberada a verdade do evangelho. E cada vez que nós endurecemos o nosso coração, nós nos afastamos do projeto de Deus. Às vezes é pregada uma mensagem na igreja, onde Deus nos confronta, onde Deus nos leva, quer nos levar ao arrependimento, e às vezes o que nós fazemos é endurecemos o nosso coração. Por isso que em Hebreus vai dizer: se porventura hoje ouvires a sua voz, não endureçai os vossos corações como os vossos pais no deserto. Deus estava falando com eles lá no deserto.
Nós vamos lembrar quando o povo é liberto do Egito, Deus está falando, Deus está ensinando, porém eles estão endurecendo o seu coração, porque o Egito não é, eles são parecidos com o Egito, porque o que diz a palavra? Que também o coração de Faraó se endureceu. A característica do Egito é endurecer o coração. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, olha que lindo, a voz de Deus pode ser escutada. Nós não podemos andar como os gentios, que lá em Romanos, quando a gente expõe o capítulo 1, capítulo 2, a gente vê que Deus a todo momento queria se revelar a eles, que Deus a todo momento se revela através da criação, que Deus a todo momento, lá em Atos 17 fala, que Deus se colocava de forma que o homem tateando pudesse o encontrar, mas os homens preferiram servir a si próprios, ao invés de servir a Deus. E continuando, fala que os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, se tornaram insensíveis. Uma vida de pecado nos faz insensíveis, se entregaram à dissolução ou à devassidade, para que com avidez cometerem impureza, ou seja, agora eles estão entregues, porque seu coração se tornou insensível, eles se entregaram aos desejos da carne, e aí, irmão, se tornam semelhantes a animais. O que faz um homem, você que aprendeu lá na biologia, o homem diferente do animal, o homem é um animal racional, enquanto os animais são irracionais, ou seja, eles se movem pelo seu instinto. O homem não, o homem tem o poder de controlar o seu instinto, através da sua mente. Mas aquele que agora serve ao pecado, e tudo que ele quer fazer ele faz, ele se torna parecido com o animal. Ou seja, ele é governado pelos seus instintos. E o homem não foi chamado por Deus para ser governado pelos seus instintos, ele foi chamado para ser governado pelo Espírito Santo. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, é poder deixar de fazer conscientemente o que queríamos. É saber dizer não, isso é verdadeira liberdade. Eu até quero, mas não vou. Isso é liberdade. Você acha que uma pessoa que sai do alcoolismo e vem para a igreja, você acha que ela não quer beber novamente? Ela quer, mas ela fala, eu não sou governado pela carne, eu sou governado pelo Espírito. Ela se torna semelhante a Deus, que é consciente de tudo que faz, e tudo que faz é sóbrio. Mas pense, essas pessoas não encontraram o sentido da vida que é Cristo, e buscam nos prazeres da carne tentar encontrar o sentido da vida. Por isso que falo que com avidez cometem impureza. Avidez é um desejo cobiçoso, que até pode agravar o seu irmão para o meu objetivo. É um desejo incontrolável, insaciável. Por isso que muitos buscam o sentido da vida nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no adultério, na devassidão. Buscam o sentido da vida ali, enquanto nós buscamos o sentido da vida em Cristo. Certa feita eu já contei aqui, quando um colega de trabalho veio me perguntar, Adriano, como que vocês conseguem viver sem beber, sem fazer isso ou aquilo, aquilo outro? Eu falei assim, você já sentiu prazer no Espírito? Não, o que é isso? Eu falei, então eu não consigo te responder, mas eu sei que tem algo que troca isso tudo. E no dia que você sentir o que é isso, você automaticamente vai querer se afastar dessas coisas. Porque nós fomos restaurados. E nós não vivemos assim,
Porque aqui a palavra continua a dizer, nesse imperativo que é andar como gentios, que o ensino dos gentios é diferente do ensino de Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós não aprendemos Cristo no meio da devassidão, nós não aprendemos Cristo com uma mente fútil, nós não aprendemos Cristo com uma mente obscura, nós não aprendemos Cristo com uma vida separada de Deus, não. Cristo é exatamente o oposto disso. O oposto, nós aprendemos Cristo, nós ouvimos Cristo, e nós somos ensinados acerca de Cristo, que são 3 palavras que aparecem aqui: aprenderam, ouviram, que fala da pregação do Evangelho, e foram ensinados. São coisas, irmãos, que nós precisamos entender, que não tem como eu me chamar discípulo e viver isto. Não tem como eu me chamar cristão e viver isso. Olha o que Paulo está falando com a igreja gentílica: não viva mais da forma que você era. Porque agora o gentio, ele pode ter gentio no nome, mas ele é igreja. Agora o israelita, o judeu, ele pode ser judeu, mas agora ele é igreja. E agora que os dois são igreja, eles vivem de forma diferente. Então por que aqui, pastor, ele não aborda acerca do judeu? Porque ele está falando com o gentio, ele fala: não viva como os gentios. Porque agora vocês são povo de Deus, povo escolhido, povo diferente. Não é porque Deus pegou de 2 povos e fez um, que você tem o direito de viver da forma que você vivia. Mas Deus pegou de 2 povos para fazer um povo diferente. E isso é se despojar do velho homem, que é a segunda instrução, que é do versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despojei. É a segunda ordem de Paulo, que está muito associada com a primeira, que nós precisamos retirar a roupa do velho homem. Nós precisamos abrir mão do velho homem. Nós precisamos entregar esse velho homem. Nós precisamos deixar de ser este velho homem. Eu sei, irmão, que não é do dia para a noite, Deus sabe disso. Mas cada dia nós precisamos abandonar. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É deixar as coisas do velho trato. O que nós fazíamos antes, a mente que tínhamos, nós precisamos abrir mão. Não tem como mais a gente ser cristão e se vestir como o velho homem. Falar como o velho homem. Agir como o velho homem. Ou senão, para que nos adiantaria a graça de Deus, se ela não tem capaz, não tem poder para nos mudar? De nada adiantaria, seria uma graça barata, mas a graça de Deus não é barata. Alguns chamam isso de hipergraça, mas nada mais do que uma graça barata, porque ela não transforma o homem, não. A graça dá poder de você falar assim: a partir de hoje o velho homem vai ficar para trás, e o novo homem vai nascer. A velha criatura fica para trás, e a nova criatura vai nascer. Então por isso não é somente essa segunda instrução, que é abrir mão do velho homem, vem a terceira: vos renovar no espírito. É um processo. Porque tem gente que pensa que converter é só deixar de fazer, mas não, é passar a fazer algo diferente. E automaticamente, quando eu passo a fazer algo, alguma coisa vai ter que deixar de ser feita. E ele fala: vos renoveis no espírito do entendimento, que é o versículo 23, do vosso sentido, do vosso entendimento. Renovar é fazer novo no espírito. Vamos lembrar que Efésios 2 fala que nós estávamos mortos, mas nós fomos vivificados em Cristo. Ou seja, nós agora temos um espírito novo, um espírito feito novo. Porque é o que fala aí, para ajudar a entender o que isso quer dizer. Eu vou usar o recurso em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 26,
que fala da promessa da regeneração. Isso chama-se regeneração. Versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É isso que está falando, vos renoveis no espírito. Eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo, um espírito que se conecta ao Espírito de Deus, espírito que recebe agora a direção de Deus, e tirarei o vosso coração de pedra. Os irmãos lembram que eu acabei de falar que o coração deles era duro conforme o coração de pedra? Esse coração de pedra não tem solução. A única solução que tem é retirada, e eu vou retirar o coração de pedra, e eu vou colocar em vós um coração novo, um coração de carne, um coração que bate, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que ande nos meus estatutos, e guardeis os meus estatutos e observeis. É a promessa da regeneração no Antigo Testamento, em Ezequiel, que agora nós teremos um coração novo e um espírito novo, um coração novo, um espírito novo. Agora fala, renove o espírito do vosso sentido, do vosso entendimento. Se antes o sentido e o entendimento ele estava ligado a uma mente fútil, agora ele está ligado a uma mente restaurada, porque em Romanos capítulo 12 fala que renoveis o vosso entendimento, através do que? Do arrependimento. Uma mente transformada. E aí, eu gosto como João Ferreira de Almeida traduziu, falando de sentido, porque, ou seja, o que Deus faz no nosso espírito, altera os nossos 5 sentidos. A nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de sentir. Muda tudo. Muda tudo, irmãos. Até a forma de cheirar muda, irmãos. Você fala assim, pastor, que doideira é essa? Olha os lugares que você andava antes, com um cheiro esquisito que tinha. E agora os irmãos estão só do lado de crente cheiroso, falaram com o Marco Feliciano. Até isso muda. Falar de sentido de paladar, a gente pode mudar. Paladar quer dizer a fala. Muda, e aí eu vou usar novamente a expressão cosmovisão. A forma de enxergar o mundo muda da nova criatura. Por isso que a gente precisa ser renovado no espírito, porque aquele que é renovado no espírito, ele não olha mais pela lente da obscuridade do entendimento, mas agora ele olha pelos olhos da fé. E isso é lindo, porque a forma que ele enxerga o mundo agora é na ótica de Cristo. Ele vê Cristo em tudo, ele vê Deus em tudo. Por isso que eu gosto, quando fala, tem um livro que chama Pensando em Línguas, eu já falei sobre isso aqui, sobre que ele fala a forma que o pentecostal enxerga o mundo. Ele fala, o pentecostal enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente, porque ele tem experiência com Deus, então ele vê Deus em tudo. Olha só os testemunhos que a gente conta, irmão. A gente conta que Jesus ajudou a gente a pegar um ônibus. A gente conta que Jesus pegou e ajudou a gente a ganhar uma classificação de trabalho. A gente conta que Jesus nos auxiliou porque o carro quebrou no lugar certo. Olha como a gente vê Jesus em tudo. Igual o testemunho aqui de domingo, eu e o Hélio aqui na Canjiquim, fazendo canjiquinha para os irmãos. A canjiquinha queima, o Eto raspa o fundo da canjiquinha, e aí sobe aquele cheiro de queimado, e a gente não conseguia resolver o cheiro de queimado, passa a canjiquinha para outro lugar, ainda está cheirando queimado na outra bacia, e com gosto de queimado, a gente está falando, pronto, estamos perdidos, vai jogar 20 litros de canjiquinha fora. Eu falei, Wellington, vamos orar? A gente orou, e aí na bacia, na panela chegava queimado, mas quando colocava na bacia parava de cheirar. Aleluia. E foi a canjiquinha que ficou mais gostosa, ela ficou com gosto de defumado, Jesus deixou com gosto defumado. E foi a primeira panela que acabou, tá, irmãos? E ninguém percebeu nada, todo mundo, ó, eita mistério. O melhor vinho deixou por último, só que esse aí foi o primeiro, né?
E foi o que a gente serviu lá dentro. Foi exatamente dessa panela. E todo mundo, ó. E eu, Elton, assim, pondo a mão na canjiquinha. Jesus, tem misericórdia da gente. Mas está vendo como a forma da nova criatura de ver o mundo é diferente? Ela vê Jesus em tudo. Ela vê que Jesus é a solução para os problemas mais pequenos da sua vida, como os mais grandes. A nossa forma de enxergar o mundo, ela muda, porque agora o nosso espírito está vivo, e a gente sabe que a gente serve um Deus que pode fazer todas as coisas. O quarta instrução fala que, e vos revistais do novo homem. Não adianta, irmãos, simplesmente se despir do homem antigo. A gente precisa se revestir do homem novo. Não adianta, irmãos, ou senão é um processo incompleto. Tem um tanto de gente, às vezes, que está na igreja, que só se despiu do homem antigo, mas não pagou para se vestir do homem novo. É um processo completo. Se esse processo não for completo, a gente vai voltar e vai cair. Porque é uma substituição das obras da carne pelo fruto do Espírito. É uma substituição. Não é agora eu abri tempo, não. Ninguém quando converte abre tempo na agenda. Na verdade a agenda da gente lota. Porque agora a gente está tomando tempo fazendo as coisas do Espírito. E fala que esse novo homem, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Se o velho homem ele está ligado a uma vida de deleites e de vaidade, o novo homem está ligado a uma vida de verdade e santidade, de justiça e santidade, porque não tem como a gente nascer de Deus e não ter a característica de Deus em nós. Nós nascemos de novo para uma vida de santidade. Por isso que quando nós nos afastamos de uma vida de santidade, o nosso coração volta a endurecer, todas as características do velho homem passam a voltar. E nós nos tornamos escravos novamente da carne. Mas quando nós vivemos uma vida no Espírito, nós vivemos uma vida livres, aleluia. Uma vida liberta, uma vida diferente. Uma vida de quem comanda mais o nosso corpo não é nós, mas o Espírito Santo de Deus. Uma nova vida. Uma vida no Espírito. Só que essa nova vida, ela tem 5 características que Paulo vai elencar que são básicas da moralidade. Primeira, que vai falar aqui no versículo 25. Pelo qual deixai a mentira e falai a verdade. Está vendo? Deixa uma coisa e se vista de outra. Deixa a mentira e fala a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se há mentira, e a palavra diz que aquele que é mentiroso é filho do diabo, aquele que fala a verdade se assemelha a Cristo, que é a própria verdade. Não tem como, se Cristo é a própria verdade, quem fala a verdade se aproxima dele. Mas quem fala mentira se assemelha ao diabo, porque ele é pai da mentira, segundo o Senhor Jesus disse. E todo aquele que é mentiroso se assemelha a ele. Não tem como nós cristãos temos em nossos lábios palavras mentirosas. A verdade pode até doer, mas ela cura. A verdade pode até doer, mas ela resolve. A mentira, ela se torna uma teia de aranha. Uma mentira tem que ser sempre coberta por uma outra mentira, para ela não ser descoberta. Mas uma hora a capa cai. Quem fala a verdade, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Quem fala mentira, tem que esconder o celular na hora que alguém chega. Quem fala a verdade, tem tranquilidade. Quem fala mentira está sempre olhando para um lado para o outro assim, preocupado. A verdade, ela é boa para mim. Ela é boa para você. Mesmo que vai doer, mas ela te dá paz. Enquanto a mentira te promete algo que ela não pode gerar, que é paz.
Eu menti para fugir da situação, mas sempre quando passa alguém na rua, você abaixa a cabeça e sai andando assim, fugido, para não ter que conversar com a pessoa. Isso não existe, irmãos. Posteriormente, fala aqui no texto, segundo aspecto, segunda despojo e veste nova é: irai-vos, mas não pequeis. Por algumas vezes nós iremos nos irar, porque Deus se ira, mas de forma justa e santa, contra a iniquidade. Porque, irmãos, um cristão que não se ira também não é cristão. A gente não se irar quando a gente vê um caso de estupro na televisão. A gente não se irar igual estava passando em 90 bilhões de rombo, de corrupção. A gente conseguiu superar o Petrolão, o Mensalão, com o roubo do INSS. Um cristão que não se ira com a iniquidade, que não se ira com o tráfico de drogas, que acontece, está devastando famílias, destruindo famílias. Um cristão que é apático, ele está doente, porque Deus não é apático a isto. Mas aqui ireis, mas não pequeis. Mas tem gente que está cegando contra o irmão. E aí o pecado começa a nascer. E aí, irmãos, a gente talvez queira fazer justiça própria. E Deus não mandou a gente fazer justiça própria. A palavra fala: minha é a vingança, diz o Senhor. Essa vingança de Deus não é no sentido nosso, mas é uma justiça perfeita. E eu faço a justiça perfeita. Não adianta, irmão, pegar e a gente tomar algumas decisões equivocadas. Tem um caso aí de um menino que está falando algumas coisas na internet, que falou que ele pegou lá no congresso, ele apanhou no congresso. Que isso, irmãos? Misericórdia. Aí o menino já está errado. E mais errado é a gente que faz isso. Nós não fomos chamados para isto. Olha, 3 potenciais da ira para tirar nossa fé. Primeiro, não pequeis. Então a ira pode dar luz ao pecado. Aquele que age com ira, ele é tolo. Irmão, se eu ficar bravo com vocês um dia aqui na igreja, vocês vão ver que eu vou embora rapidinho. Não adianta, tudo que a gente fala bravo, destrói o casamento, traz trauma para o filho, destrói a igreja, destrói a família, destrói tudo. Se é para ficar irado, cala-te. Primeiro ponto. Segundo, não dorme com a ira. E aí? Ou senão essa ira acumulada vai virar mágoa, raiz de amargura e vai te matar. E a mágoa nada mais é do que um veneno que eu tomo, que eu quero que o outro morra. Eu tomo veneno, o outro está vivendo a vida dele de boa, normal, tranquilo. E eu estou me envenenando. Quando for dormir de noite, ore, libera o coração. E acorda, nova criatura, crente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Terceiro, a ira dá lugar ao diabo. Fala, não, ireis, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Está lá Caim pecou. Caim ficou irado. Deu lugar ao diabo, deu lugar ao pecado e matou seu irmão. Está vendo o que a ira faz? Como ela dá luz ao pecado. O diabo está doido para pegar o seu momento de ira para destruir tua família. O diabo está doido para pegar seu momento de ira, para você jogar uma palavra maldita no seu filho e na sua filha que ele nunca mais vai esquecer. O diabo está doido, filho, para pegar você um dia de ira e você lançar uma maldição sobre o seu pai, sobre a sua mãe, que vai fazer os seus dias sobre a terra diminuir. O diabo está doido para pegar o seu momento de ira, fazer você falar algo no trabalho e você se tornar um desempregado. O diabo está doido para pegar um momento de ira, para pegar aqui um departamento da igreja e rachar ele no meio. Se está com ira, fica calado, vai para a tua, vai orar. Mas não dá lugar a ira, porque o diabo está doidinho para pegar esse momento.
E o diabo não é muito, ele não gosta de desperdiçar brecha, não. Se ele viu, ele vai. Terceiro aqui, ó. Aquele que furtava, não furte, mas trabalhe. Ou seja, substituiu uma vida de roubo por uma vida de trabalho. Fazendo com as mãos aquilo que é bom. Não é igual a gente viu uma entrevista na televisão. Qual que é a sua profissão? Não, perguntou para um rapaz, tinha uma casa que pulou, o negócio tinha cerca elétrica, ainda tinha concertina e 2 cachorros. Ele foi lá, conseguiu pular e roubar o negócio. E a polícia pegou ele. Como você conseguiu pegar e fazer isso? Ele, não vou contar os segredos da minha profissão. Isso é profissão desde quando, irmão? Porque faça com a sua mão aquilo que é bom. Glorifique a Deus com o seu trabalho. Glorifique a Deus com aquilo que você faz. Não furte mais. E aí eu vou usar um exemplo aí que está no tempo aí de declaração do imposto de renda. Não vai dar para César o que é de César, irmão. Não vai querer enganar o leão, não. Ou se não, porque se o diabo já é o leão que está bramando ao redor, irmãos, a Receita Federal também. Cliente declara tudo certinho, não é? Cliente não fica sonegando imposto, não. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Pronto. Imagina, a gente não dá para César o que é de César e também não vai conseguir dar para Deus o que é de Deus, porque a gente está com mãos largas, mãos que furtam. E aí depois vai querer impor a mão, sendo que roubou no imposto de renda. Vai querer, estende sua mão para orar, esconde ela no bolso. Irmãos, não. O troco da padaria, meu Deus. Deu o troco errado, devolve o troco. Fala, irmão, tá aqui. O pessoal fica até assustado. Nossa, se fosse meu, tinha colocado no bolso e tinha ido embora. Não vai pegar e deixar o diabo surpreso e ainda falar assim, já passou o troco errado e ainda querer mais o troco errado. Não, irmão, ainda falar que faltou, misericórdia. Não. Faça de forma correta. Faça o que é bom e também que você tenha o que repartir. Olha o tamanho da mudança. Antes tirava dos outros. Agora trabalha e reparte. Oh, aleluia. Olha o tamanho da mudança. É o que Deus faz. É o que Deus quer fazer. A diferença entre o velho homem e o novo homem é gritante. Olha o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa. Palavra torpe é tudo palavra que fere os outros, irmãos. Não é simplesmente um palavrão, é tudo palavra que fere os outros. Não saia, a nossa boca não foi feita para isso. Tanto a vida como a morte está na língua. Não vamos pegar a nossa boca para pegar o nosso cônjuge, e aí eu vou usar a expressão correta, mesmo para xingar o nosso cônjuge. Misericórdia, irmão. Não tem como. Como eu vou chamar o cônjuge de um palavrão, sendo que ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Como eu vou adjetivar um filho de Deus de forma negativa? Nós não fomos chamados para acusar, nós somos chamados para abraçar e falar assim, caminha comigo, deixa eu te colocar de pé. Não vamos pegar e plantar palavras malditas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, na empresa na qual trabalhamos. Não vamos fazer isso. Vamos guardar o nosso coração, vamos guardar os nossos lábios, e que só saia dos nossos lábios palavras do que de edificação, para que dê graça aos que ouvem, ou seja, é uma palavra certa, que nutre a fé de quem escuta. Quarto conselho aqui, sobre essa dinâmica se despir do velho homem, se vestir do homem novo, versículo 31 e 32, porque o 30 eu vou falar por último. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vocês. Irmãos, uma casa de crente que tem gritaria não pode existir. Não pode.
blasfêmia. Não pode. Ira, cólera. Cristão iracundo que sai gritando com os outros. Meu Deus do céu. Não pode existir. Fala assim, mas antes sejam misericordiosos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Para que a unidade da igreja, e agora a gente tem que lembrar que o assunto que Paulo está falando é a unidade da igreja. Na unidade da igreja não pode ver mentira, tem que ter verdade. Na unidade da igreja não pode ter ira, tem que ter mansidão. Na unidade da igreja não pode ter roubo, tem que haver trabalho e repartição. Na unidade da igreja não pode ter palavra torpe, mas palavras edificantes. Na unidade da igreja não pode haver gritarias e blasfêmias, mas deve haver perdão e benignidade. E você sabe o que isso constrói para nós? Constrói para nós uma igreja forte. Por quê? E aí eu venho no 30, que parece que está um pouco desconexo, mas não está. Fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Vamos lembrar no início do capítulo 4, que fala assim, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas se nós deixarmos levar pelas atitudes do velho homem, nós iremos buscar romper o vínculo do Espírito na igreja. E aí o Espírito se entristecerá conosco. E a gente não pode esquecer que a gente precisa guardar esse vínculo, pois é por esse vínculo que nós estamos selados para o dia da redenção. Porque, irmãos, para o céu vai uma igreja unida. Se você procura a desunião da igreja, o restante da igreja que está unida sobe e você fica. Então a unidade da igreja é uma prova para mim, é uma prova viva que eu sou um cidadão do céu. Como pode ir alguém para o céu que só fala mal da igreja? Como pode ir uma pessoa para o céu que detesta os irmãos, sendo que vão ter que viver com eles a eternidade toda? Como pode ir assim uma pessoa para a igreja? Ou seja, eu estou quebrando o vínculo da paz, porque eu estou me vestindo do velho homem. O velho homem quebra o vínculo da paz, mas o novo homem é instrumento de Deus para que a paz seja gerada na igreja. Aleluia. E dessa forma eu gostaria de orar, para que esse vínculo da paz do Espírito possa ser gerado através de nós, pela nova criatura que nós somos hoje em Cristo. Vamos orar em nome de Jesus, para a gente terminar a mensagem, posteriormente o culto. Pai Santo, em nome de Jesus, nós não fomos chamados para entristecer o Espírito Santo, mas nós fomos chamados para alegrar o Teu Espírito, através, Senhor, da unidade da igreja. Senhor, nessa noite, Senhor, nos dê força para que nós possamos nos despojar de todo velho homem, de todo homem mentiroso, iracundo, roubador. Oh meu Deus, aquele que tem raiva dos outros, que esse tipo de ser humano que às vezes habita em nós, ele possa ir embora, Senhor, mas em nós possa viver somente aqui nova criatura alcançada pela graça, remida pelo sangue de Jesus e regenerada pelo Teu Espírito. Nos ajuda nessa missão, Senhor. A missão não é fácil, mas nós sabemos que a Tua graça nos auxilia, Senhor, que a Tua graça nos ajuda, porque essa graça não é barata, ela é muito forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, 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 Santo. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Pode se sentar, irmãos, dando glória a Deus. Aleluia. Glória.